Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, bem-vinda, amado irmão, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro. Enfim, chegamos em novembro com a graça de Deus. E esse mês, assim, de forma muito especial, visto que a Santa Sé estendeu a indulgência plenária para as almas dos fiéis defuntos, nós somos chamados ainda mais a mergulhar nesse espírito de oração. E eu convido, a partir deste mergulho, nós, às terças-feiras, no canal Conectados em Cristo, a partir dos Santos Evangelhos, também fazer uma reflexão, um mergulho a mais em favor da nossa alma, em favor do nosso espírito também. Os evangelhos são fontes de cura ao nosso coração, fontes de cura à nossa alma. E nesse propósito eu quero te convidar a esse mergulho, não só às terças-feiras, mas durante todos os dias desse mês de novembro. A gente dá, esse passo a mais, né? Esse mergulho a mais, melhor dizendo. E para isso, nós temos a companhia, a presença mais uma vez de São Miguel Arcanjo, da ladainha de São Miguel Arcanjo. Um dos títulos é Defensor das Almas no último momento da vida. São Miguel Arcanjo é o grande defensor da igreja. Agora, não apenas a igreja no espaço físico, mas também templos, que é você, que sou eu. Nós somos imagem e semelhança de nosso Senhor, não é? São Miguel Arcanjo é o nosso defensor. Então, ele cuida de nós, ele nos protege também, ele guarda, do povo, ele é o guarda do povo de Deus, que é a igreja. E também, claro, Nossa Senhora das Graças, dia 27 de novembro é dia de Nossa Senhora das Graças. Ela que nesse mês também, não só esse mês, como todos os meses, claro, mas de forma especial, voltemos o nosso coração. A Virgem Maria, quando apareceu a Santa Catarina de Labouré, essa santa percebeu que alguns raios que saíam das mãos da Virgem Santíssima eram raios que brilhavam menos. E Catarina perguntou por quê. E Nossa Senhora respondeu que esses raios são devido ao fato das pessoas não pedirem as graças, não recorrerem às graças, não acreditarem que as graças saem do trono da glória e, por propósito, por vontade de Deus, chegam às mãos da Virgem Santíssima. Então, que o nosso coração, a nossa alma esteja preparada, para isso também, recorrer à Virgem Santíssima mediante as nossas necessidades e intenções. E a igreja hoje traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 14, versículos 15 a 24. Tendo ouvido isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: Feliz quem come o pão no reino de Deus. Ele respondeu: Alguém deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpes. Um outro explicou: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpes. Um terceiro justificou: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então o dono da casa ficou irritado e disse ao servo: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os coxos e os aleijados para cá. E quando o servo comunicou: O que mandastes fazer, eu fiz, foi feito, mas ainda há lugar.
O Senhor ordenou ao servo: sair pelas estradas e pelos cercados e obriga as pessoas a entrar para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, no Evangelho segundo São Lucas, aqui no capítulo 14, Jesus está no almoço, mais uma vez um almoço, de forma proposital, foi um convite de propósito por parte dos fariseus. Ele estava na casa de um desses fariseus. E Jesus dá uma resposta muito dura aqui no capítulo 14 aos fariseus, dizendo que os pobres devem ser acolhidos. E por causa disso, aqui no versículo 15, há uma reação por parte dos fariseus. E um deles diz assim: feliz quem come o pão no reino de Deus. Essa frase que este fariseu cita baseia-se no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías é um livro messiânico, ou seja, já tratava muitos anos antes a vinda do Messias. E neste texto de Isaías, o que o profeta coloca é que quando o Messias vier, ele fará um grande banquete para o seu povo. Então esse fariseu retoma esta citação no livro do profeta Isaías. Jesus, a partir disso, desta fala, dá uma outra resposta. E uma resposta com com uma parábola. E essa parábola, mais uma vez, remete ao reino dos céus. Jesus tem uma pedagogia incrível, porque as parábolas nada mais são os ensinamentos do Antigo Testamento que Jesus usava para contar ao povo por meio de histórias, a fim de que o povo compreendesse. Ele revelava o reino dos céus por meio das parábolas. Então ele revela o reino dos céus por meio dessa parábola do banquete que nós vamos entender. Mas antes de nós adentrarmos propriamente dito na parábola, é importante a gente saber que já era um costume dos judeus. E esse costume já posteriormente tornou-se lei a respeito da hospitalidade, tanto para os israelitas quanto para aqueles que viviam fora, né, nas redondezas de Israel. Essa questão da hospitalidade, do acolhimento. E quem recusasse essa hospitalidade era uma ofensa, era algo terrível, era mal visto por parte do povo. As pessoas não olhavam, a pessoa que recusava uma hospitalidade não olhava mais com os bons olhos, era mal educado. Então isso é importante para a gente entender o que nosso Senhor deseja também revelar a partir desta parábola. Muito bem. O primeiro ponto que Jesus aqui, já se tratando que as parábolas são ensinamentos também do Antigo Testamento, Jesus retoma a 2 livros do Antigo Testamento, o Deuteronômio e 2 Macabeus. Desses 2 livros tem um fato igual, que o povo negou-se a entrar para o exército, negou um chamado, e cada uma dessas pessoas apresentavam desculpas e não se apresentaram a esse exército. Isso tanto
em um dos livros de Deuteronômio, isso tanto em um dos livros de 2 Macabeus. Bom, vamos agora tratar a respeito dos personagens. O dono da festa, Deus. O servo dessa festa, Jesus Cristo. Os primeiros convidados que recusaram o convite deste servo, os judeus. Jesus já quer colocar isso. Os judeus foram aqueles que recusaram. Os judeus é o povo que recebeu a aliança, mas recusaram a nova e eterna aliança que está em Cristo Jesus. Esses são os primeiros convidados. Porém, esses foram aqueles que recusaram essa aliança, esse convite para o banquete por meio do servo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E então o dono, aqui irritado, envia o servo para ir às praças. E aqui São Lucas dar nomes a essas pessoas que estão nas praças. Os coxos, os pobres e os aleijados. Mais uma vez, Jesus coloca de novo a figura do pobre, né, como um caráter importante. Agora, os pobres, os coxos, os aleijados, ou seja, aqueles que estavam, digamos, à margem, foram aqueles que abriram o coração para o Messias. Eles não estavam na lista de convidados, mas eram aqueles que estavam aguardando o banquete e aceitaram. Aqueles que receberam o Messias. Esses, então, aceitaram o convite e foram para o banquete. Mesmo assim, ainda tinha vaga. O servo disse, olha, estão aqui quem o Senhor chamou, mas ainda tem vaga. Então, o dono da casa diz, você agora vai para as estradas e cercados. As estradas e cercados, os locais que ficam fora da cidade. As estradas e cercados são, digamos, as extensões das ruas e das praças. O que Jesus quer colocar nessa parábola? Que o banquete estendeu-se para todos. Aqui no Novo Testamento, no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo e São Lucas também se refere aos gentios, que é o povo que viria conhecer Jesus Cristo posteriormente. Muito bem. Então Jesus reafirma a aliança dele com todos os povos, inclusive aqueles que não o conhecem, que, como eu disse aqui no caso na Bíblia, são os gentios. E aí, o texto encerra lá no versículo 24. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Pois é, essa fala dura do dono, né? O que o Evangelho nos centraliza, nos remete à ideia é que, bom, os convites foram feitos, mas os convidados não quiseram e agora já não tem mais jeito. E qual é a ideia desse evangelho? A ideia central desse evangelho é que quando a glória de Deus se manifestar por meio da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram convidados e recusaram não entrarão para esse banquete maravilhoso. Amado irmão, amada irmã, para a nossa alma e para o nosso coração, esse evangelho traz uma lição importante. O servo Jesus estendeu essa aliança que outrora era dos judeus, estendeu para nós. Que afinal de contas,
Nós não fazíamos parte do povo judaico. Nós não fazíamos parte dos convidados. Jesus, em seu amor e misericórdia, estendeu essa aliança. E essa aliança é um chamado de amor. Um amor gratuito. A pergunta é: o que eu estou fazendo com esse chamado? Eu correspondo a exemplo daquelas pessoas que estavam nas praças, nas ruas, nas estradas? Ou eu apresento as minhas desculpas com os meus afazeres, quando na verdade eu não quero ir, porque no fundo eu não acredito naquele que está me convidando. Ou até acredito, mas não me deixo ser transformada, trabalhada por Ele. Não cumpro esse chamado. O fato é que quando esse servo voltar em sua glória, ele vai fazer um banquete para todos aqueles que corresponderam a esse chamado, que corresponderam a essa aliança. Será que eu, será que você, será que nós estaremos entre eles? Deus te abençoe.